Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 17 de março de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Diferente do ano passado, o Brasil registra um alto índice de inadimplentes só nos 2 primeiros meses deste ano. A nossa equipe de reportagens foi até as ruas do comércio da cidade saber o que impulsiona este aumento. No centro da cidade, o hábito de comprar movimenta o comércio. Sapato. Compra bastante? Bastante. E para honrar as dívidas e não ficar com o nome negativo ou sujo, não faltam estratégias. Procuro comprar à vista. É parcelado, isso. Mas tem gente que não se preocupa com as contas feitas. O número de endividados voltou a crescer. O número de inadimplentes no Brasil voltou a crescer. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, este ano o aumento foi de 5,54% em relação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, o Brasil tem 52 milhões de brasileiros com dívidas no comércio. Em Uberlândia, de acordo com o balanço parcial da CDL, em janeiro e fevereiro deste ano, o índice da inadimplência registrado foi de 1,95%, enquanto o acumulado de janeiro a novembro do ano passado foi de 2,33%. Os dados confirmam a retomada do aumento da inadimplência e preocupa quem atua no setor. Às vezes as pessoas acham que a parcela não se preocupam com o valor da parcela, e sim com a quantidade de parcelas, né? Então, quanto mais parcelas, mais atrativo. E essas pessoas se esquecem de que esse mês ela fez 3 parcelas, mês que vem ela faz mais 2 e mais 3, e aí isso vai acumulando. E a gente continua aqui no estúdio falando sobre este aumento da inadimplência registrado pelo Serviço de Proteção ao Crédito. E agora eu vou conversar com o economista Fábio Terra. Fábio, mais uma vez você analisando esses dados, um aumento aí de 5,54%. É considerado um aumento alto? Inclusive a gente tem uma pesquisa dizendo que nos últimos 5 anos, 52 milhões de consumidores ficaram inadimplentes e deixaram de pagar suas contas. É algo preocupante para o Brasil? Boa noite. Boa noite, Kelson. Todo aumento de inadimplência traz alguma preocupação, mas olhar somente o dado de um mês para o outro e não observar o conjunto geral pode trazer uma preocupação maior do que a que a gente deveria ter, na verdade. Então, uma supervalorização. Uma superestimação, uma supervalorização da preocupação. O dado mostra que nós tivemos no último mês um aumento de 5,5%, mas o último mês é um mês extremamente onerado, né? A gente paga, são impostos, a gente compra material escolar, a gente está recém chegando de viagem, de férias e tudo mais. Ou seja, inclusive a renda pode aumentar com 13º, com algum pagamento de participação de lucros, com 1/3 de férias, mas os gastos também aumentam. Né? Isso vai repercutir em algum reajuste no próximo mês, que pode incidir, esse reajuste das famílias, sobre uma parcela de uma dívida. Daí a família já passa a ser considerada talvez inadimplente, algo que é sazonal, mas não global, não estrutural. Então preocupação há, mas a gente não pode superestimá-la. Agora eu gostaria de saber o seguinte, esse 5,54% de aumento, como você disse, é uma coisa talvez até comum e normal por causa desse período. Mas ele tende a diminuir. Muitas pessoas entram na dívida, mas o brasileiro paga a dívida, consegue pagar a dívida. O brasileiro é um excelente pagador, Kelson. Nós somos um dos países com menor índice de inadimplência do mundo, algo que gira em torno de 6% apenas de inadimplência sobre todo o crédito tomado. Né? Embora isso não seja muito evidente, esses dados estão todos disponíveis no Banco Central, é muito fácil observá-los. Nós temos também, por outro lado, um excelente indicador, é o nível de comprometimento da renda com dívida. Esse dado é muito importante e todos os debates que se tem sobre educação financeira, eles comentam que a gente tem que ter algo em torno de, no máximo, 30% da renda comprometida com dívida. A do brasileiro está em 21%. Então está quase nesse nível. Então está quase nesse nível, mas é uma descendência, a gente já chegou a 30%, isso recuou para 21% agora em 2013. Então há uma situação de conforto, não é tão alarmante, por isso eu comentei. E nós nunca podemos nos esquecer que
contratação de dívida, a tomada de crédito, ela tem que ser feita conscientemente, mas ela é o que permite que a economia também caminhe, que a gente consiga um pouco além daquilo que a gente tem. Por falar nisso, o governo tem um certo tipo de culpa, já que nos últimos anos a tendência para o consumo, o governo facilitou, entre aspas, com que o consumidor comprasse coisas que ele nunca poderia comprar anteriormente, facilitando o crédito e assim, talvez causando um pouco desse aumento na dívida? Sim, o governo brasileiro ele tem, né, nos últimos anos, incentivado e, por sinal, construído mecanismos para que a contratação de dívida pelas famílias se ampliasse. Por exemplo, um crédito consignado é isso. A redução da taxa de juros também é isso. Isso daí tem um imediato contato com a dinâmica da economia brasileira dos últimos anos, que foi uma dinâmica, ainda que patinando, profícua de crescimento no varejo, crescimento das vendas, crescimento do setor de serviços, tudo isso. Então o governo, sim, ele estimulou. Agora eu confio no Banco Central, principalmente, na relação de dados que ele tem para acompanhar o grau em que as famílias estão endividadas. Então ele tem uma meia-culpa. Agora eu gostaria de saber, para finalizar, Fábio, as suas dicas. Pessoa que não tem jeito, toda época do ano acaba entrando em dívidas e muitas esperam assim, já que esse mês eu não recebi por causa das férias, eu vou esperar a dívida até o mês que vem. E aí o cheque especial está funcionando, os juros estão sendo cobrados. O ideal é ele não esperar e fazer paralelamente um empréstimo bancário com juros menores, enfim, qual a sua dica para não entrar na bola de neve do cartão de crédito ou do cheque especial? A dica é a palavra mágica que você usou, é esperar e ter a consciência da renda que possui e de quais são os seus sonhos, as suas vontades presentes, porque os sonhos e as vontades precisam caber no bolso antes de caber em qualquer outro lugar. Então é muito importante que as famílias tenham a capacidade de planejar qual é a sua renda, o quanto que caberá para poder comprar aquilo que ela deseja, e se não couber em 1 ou 2 meses, melhor esperar o terceiro mês, porque ter que entrar em alguma espécie de financiamento significa que você está comprando um serviço financeiro e você vai ter que pagar por ele. Pois é, mas não é melhor do que pagar o juro do cheque especial? Todo mundo fala que o juro do cheque especial é o mais caro que existe. Se existir a necessidade de se pegar um empréstimo para pagar outro, o que for de menor juros é o que deve ser adquirido. Deve ser analisado. Exatamente. Então, se for o caso, esse caso extremo de se pegar um empréstimo para pagar outro, pegue o de menor juros sempre. Essa é a preferência. Tá certo. Fábio, muito obrigado mais uma vez pelas dicas e volte sempre, viu? Previsão do tempo: em Minas Gerais, o dia será de tempo parcialmente nublado, com a possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia amanhece ensolarado e há previsão de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista de 20 graus e a máxima não passa de 30. Confira a previsão em outras cidades mineiras. Sol com algumas nuvens em Ituiutaba pela manhã, à tarde tempo quente, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Araxá, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Dia ensolarado em Paracatu, a temperatura varia entre 20 e 31 graus. Pancadas de chuva pela manhã em Patos de Minas, à tarde e à noite tempo estável, a mínima é de 17 graus. E depois do intervalo, uma blitz educativa para alertar os motoristas quanto ao pagamento da taxa de licenciamento. A gente volta já. www.comunica.ufo.br, o portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. Comunica.ufo.br. Quando um brasileiro cresce, todos crescem com ele. É por isso que o governo federal está realizando o maior programa de educação profissional da sua história, o Pronatec. Mais de 5 milhões de brasileiros em todo o país já estão se qualificando e mudando suas vidas. E até 2014 serão 8 milhões. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec, cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação, Governo Federal.
Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. O programa Ciências Sem Fronteiras do Governo Federal, em parceria com o grupo biofarmacêutico AstraZeneca, está oferecendo 30 vagas em cursos de pós-doutorado no exterior para pesquisadores da área da saúde. Os cursos serão por um período de 2 anos nos Estados Unidos e Reino Unido. Os candidatos devem passar por um processo de seleção, sendo necessário encaminhar currículo atualizado na plataforma Lattes e carta de apresentação, ambos na língua inglesa. Os candidatos também deverão se candidatar na plataforma Carlos Chagas para concorrer à bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O site é www.cienciassemfronteiras.gov.br/web/pós-doutorado1. Os interessados também podem contatar a AstraZeneca pelo e-mail currículos.postdoc@astrazeneca.com ou através do telefone 011 37 37 42 20. Os resultados devem ser divulgados até o dia 15 de agosto. No dia 31 deste mês, termina o prazo para o pagamento da taxa de licenciamento anual do veículo. Uma blitz educativa foi realizada pela Secretaria Estadual da Fazenda para alertar os motoristas. Os detalhes com a repórter Fabiane Silva. Dos 375 mil veículos em Uberlândia, 358.727 são tributáveis. O pagamento dos impostos começaram em janeiro deste ano. E hoje, a Secretaria Estadual da Fazenda realiza, junto com a Polícia Militar e o CETRAN, uma blitz educativa. Eu converso com o Pedro Alves, chefe da administração fazendária de Uberlândia. Pedro, hoje está sendo realizada essa blitz educativa em função de quê? Considerando que hoje inicia seu vencimento da terceira parcela, para os veículos com final de placa 1, essa ação visa justamente orientar os contribuintes desse vencimento com distribuição de folders também contendo informações sobre o que é o IPVA, como se calcula, para onde vão os recursos, como e onde pagar. A terceira, no caso, a taxa de licenciamento também está sendo orientada à população aqui para o pagamento? Exatamente. A taxa de licenciamento vence no dia 31 de março. Todos os contribuintes devem pagar essa taxa de forma que estejam aptos a receber o licenciamento a ser expedido pelo DETRAN. Ela é destinada a quê? A taxa de licenciamento é revertida para a Secretaria de Defesa Social nas várias atividades envolvidas, inclusive para a emissão do certificado de licenciamento. Existe uma dificuldade do motorista em reconhecer, em saber qual que é a taxa de licenciamento do veículo na hora de pagar o IPVA, devido à tabela ou não? Não, é bem claro hoje para o contribuinte que o IPVA vence a primeira parcela em janeiro, a segunda em fevereiro, a terceira em março, ou aquele que optou pelo parcelamento ou pagamento integral venceu em janeiro. Mas quanto à taxa de licenciamento, já é bem claro para ele que deve pagar com forma de obter o licenciamento. Então já há essa separação muito clara para o contribuinte. Caso não pague esse licenciamento, no caso do IPVA, não chega, o documento do IPVA não chega até as mãos do motorista. O contribuinte, para receber o licenciamento 2014, deve estar em dia com o IPVA, a taxa de licenciamento, seguro obrigatório ou eventuais multas de trânsito existentes. Também ele deve ficar atento com relação a períodos anteriores ou exercícios anteriores. Caso ele tenha alguma pendência, ele também não receberá o licenciamento. Então é importante que ele procure verificar se há pendências de exercícios anteriores. Balanço parcial que você tem até agora sobre IPVA e taxa de licenciamento aqui na cidade. Até o dia 28 de fevereiro de 2014, observamos que 29,85% dos contribuintes pagaram o IPVA integral, dessa forma tendo desconto de 3%.
Já 25,89% pagaram a primeira parcela, 20,87% pagaram a segunda parcela. Ou seja, 181.928 contribuintes estão em dia com o IPVA, pagaram em cota única ou a primeira e segunda parcela. Isso representa um percentual de 50,71% da frota tributável de IPVA. Quando começa a fiscalização efetivamente sobre a documentação? No início do mês de maio, a Receita Estadual, juntamente com a Polícia Militar e CETRAN, já iniciará as atividades de cobrança do IPVA. Momento em que aquele contribuinte que está em atraso, será dado um prazo de 10 dias para que ele regularize. Caso não seja regularizado, nós anotaremos essa placa de forma que ele vai ter uma autuação. A multa, então, que seria de 20%, passa a ser automaticamente 50%. O veículo é retido? Nesse momento, não. As retenções nas blitz realizadas ocorrerá apenas a partir do mês de junho, quando inicia-se, então, o calendário com base numa portaria publicada pelo DETRAN. Ok, obrigada pelas informações. Fica aí o alerta para os motoristas da cidade. Kelson, é com você. Estão abertas as inscrições para ser voluntário na ONG SOS Mulher Família. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Cláudia Cruz, que é presidente da ONG SOS Mulher Família. Cláudia, muito obrigado pela presença, boa noite. Eu quero saber quais as vagas disponíveis para os voluntariados. Boa noite, Kelson. A gente quer agradecer pelo espaço, né, porque nós estamos tendo vagas para profissionais fixos e voluntários. Tá? A gente está tendo vagas para contratação de profissionais para o serviço social e para psicologia. Que são vagas fixas. Nesse caso é fixo, então, né? Serviço social e psicologia. Isso. Tá. E para essas vagas, Kelson, a gente está precisando de profissionais que tenham formação específica na área e que estejam regulares, né, junto ao conselho de classe. E para a gente também é importante que esse profissional tenha pelo menos 1 ano de experiência, né, atuando na área de formação. Para o psicólogo é fundamental que ele tenha formação e atuação em psicologia clínica, né? E nós temos na ONG, Kelson, uma demanda que é bastante diversificada, né? Nós temos demanda desde crianças até adultos, idosos. Então tem que ser um psicólogo, alguém que trabalhe no geral mesmo, com todos os tipos de casos. Que ele tenha habilidades, né, para tratar com esse tipo de demanda, porque a ONG, ela atende casos de violência, tá? Então, em linhas gerais, a experiência com abordagem de casos de violência para a gente é um diferencial. É fundamental. Mas que a pessoa tendo experiência consistente com o atendimento desse público, né, desde criança até adultos, e também atendendo casais ou famílias, para a gente é importante. Nesse caso fixo, nessa área de psicólogos e serviço social, são quantas vagas? Nós temos uma vaga para o serviço social e uma vaga para a psicologia, sendo que para essas vagas fixas, Kelson, o profissional ele tem que dedicar 6 horas diárias. A carga horária é de segunda a sexta, 6 horas diárias. Tá? Agora vamos falar então das vagas de voluntariado. Eu gostaria de saber como é que é isso, como é que é esse sistema, a pessoa ter um tempinho para se dedicar a uma causa tão importante como as que vocês realizam lá no SOS Mulher Família. Pois é, nós atendemos, né, uma demanda que é bastante complexa, né, e chamar profissionais voluntários para atender uma demanda complexa, digamos que pode estar sustentado numa disponibilidade desse profissional em contribuir para a abordagem de um problema, de uma questão social, que é a violência, tá? Então, o profissional voluntário, a ONG se dispõe a recebê-lo, que ele possa dedicar um tempo dele fazendo uma contribuição profissional que ele tenha, né? E para isso ele pode estar conosco no mínimo de 2 horas por semana até 8 horas por semana. E a questão do horário, ela vai ser sempre uma compatibilização da disponibilidade do profissional com a necessidade da ONG. Então, para terminar, fala para a gente quais as áreas desses voluntários, que esses voluntários poderão trabalhar, e o que fazer para procurar vocês e se candidatar a uma dessas vagas. Nós precisamos, além do profissional fixo, precisamos para voluntário também psicologia, tá? Profissional voluntário na administração e também em comunicação, tá? Os interessados, Kelson, eles podem entrar em contato com a ONG pelo telefone, que é 3215-7862. O nosso endereço, que é novo, tá? É na Rua Feliciano de Moraes, número 62, no bairro Aparecida. E, em termos gerais, a gente precisa que o profissional que trabalhe na ONG seja um profissional proativo, responsável, comprometido e disposto a contribuir com uma causa tão diferenciada como essa de intervenção nos casos de violência. O tempo acabou, mas repete o telefone caso alguém tenha mais dúvidas.
O telefone é 3215-7862. Tá certo, Cláudia, muito obrigado. Tomara que vocês consigam todos os voluntários e profissionais fixos que vocês querem lá. E quando precisar, estamos à disposição, tá? Nós que agradecemos. Um abraço, boa noite. Boa noite. Depois do intervalo, a UFO está com um novo portal de notícias, é o Comunica UFO. A gente volta já. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2014 na Universidade Federal de Uberlândia. O vestibular é composto em duas fases. A primeira acontece no dia 10 de maio e a segunda no dia 7 de junho. São ofertadas 1.522 vagas em 49 opções de cursos de graduação. Para ter acesso ao edital completo e realizar a inscrição, é preciso acessar o site www.ingresso.ufo.br até o dia 26 de março. A taxa para pagamento é no valor de R$ 105. A UFO está com um novo portal de notícias, é isso mesmo, é o Comunica UFO. Só nas primeiras semanas foram quase 40 mil acessos. Um espaço de muita notícia e informação. É com esta concepção que nasceu o portal comunica.ufo.br. A página foi desenvolvida por um grupo de 5 analistas de TI e 5 estagiários do Centro de Tecnologia da Informação da UFO. O grande diferencial do portal Comunica é que ele é o primeiro resultado de uma série de ações que estão sendo pensadas para o desenvolvimento do novo portal institucional da UFO. Um dos grandes diferenciais também foi a integração com a equipe da reitoria e da diretoria de comunicação, que possibilitou um melhor resultado. O novo espaço reúne conteúdo de diversas mídias. Foi pensado pela diretoria de comunicação com a intenção de juntar num só espaço informações dos cerca de 400 sites que compõem o universo digital da UFO. O portal Comunica, inicialmente, ele foi pensado como um site, só depois que veio a ideia do portal. E aí a gente resolveu fazer ele utilizando as linguagens atuais, o padrão atual de desenvolvimento, e ele é todo adaptivo, ou seja, ele se adapta tanto ao computador pessoal, ao tablet ou smartphone. Apenas 15 dias após o lançamento, e o novo portal já contabilizava cerca de 40 mil acessos. E ainda, 75% são novos usuários. O coordenador da diretoria de comunicação, Fabiano Goulart, diz que a expectativa agora é alimentar cada vez mais o portal com novos conteúdos. A equipe do CTI está construindo, com a diretoria de comunicação e a reitoria, a arquitetura que vai gerar o novo portal da Universidade Federal de Uberlândia. Então agora, as pró-reitorias são consultadas com as suas necessidades, as suas especificidades, para que elas sejam sistematizadas
e passem a compor o novo portal da UFO. E assim as unidades acadêmicas, administrativas e as diretorias. Então, é preciso que todos estejam interligados. Aumenta a portabilidade, ou seja, a acessibilidade à informação, hoje por tablets, por smartphones, enfim, e também a visualização dessas informações no site. Algumas mulheres que desejam ficar bonitas sem se preocupar com os cabelos buscam nos salões de beleza a escova progressiva e o relaxamento. Mas os especialistas alertam, é preciso cuidado antes de optar por esse tratamento. Não adianta, a maioria das mulheres quer mudar alguma coisa no cabelo. E se for para deixá-los mais lisos, vale a pena passar horas no salão. Cacília veio fazer um botox nos fios. Ele era cacheado, bem cacheado. Eu já fiz progressiva, já pintei, já fiz um monte de coisa. E são muitas técnicas utilizadas nos salões para alisar os cabelos. E atualmente a indústria cosmética se preocupa em buscar novas fórmulas, já que o formol como alisante foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este cabeleireiro explica que é sempre bom desconfiar e buscar informações do produto que será aplicado. Tem que procurar saber a procedência do lugar, a procedência do produto, tá? A autenticidade do que o cabeleireiro está falando. Os danos podem ser muito graves, como queimaduras, alergias e lesões na cabeça, além da queda dos cabelos. A dermatologista explica que o ideal é consultar um profissional antes de qualquer intervenção. Ela chama atenção também ao uso indiscriminado das escovas progressivas. Que esses procedimentos devem ser feitos com extrema cautela, de preferência não utilizando o formol como fonte de alisamento, já que é proibido, e espaçando esses procedimentos químicos o máximo que você puder. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã, terça-feira, a gente volta com mais informações para você. Obrigado pela audiência, boa noite, até lá.